desafios e as oportunidades no setor das comunicações foram uma das questões debatidas recentemente no território durante um encontro que reuniu em Macau altos dirigentes da Associação Internacional de Comunicações de Expressão Portuguesa. Os movimentos de fusão e aquisição no setor das telecomunicações, no âmbito do espaço lusófono, abrem as portas a princípios inéditos de convergência no setor. É do futuro das telecomunicações que se vai falar na próxima meia hora. João Cabos Santana, presidente da AICEP, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, obrigado, doutor, obrigado por aceitar este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Do que é que falamos quando falamos da AICEP? A sigla é assim conhecida, mas não tão conhecida no âmbito das comunicações. Qual é o trabalho, com que propósitos, com que objetivos foi fundada esta associação, se não estou em erro, há 23, 24 anos? A AICEP é a Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa e foi constituída, sim, em 1990, na Guiné-Bissau, e é uma associação internacional das comunicações lusófonas, que tem como membros associados todos os operadores de correios, de telecomunicações, os respectivos reguladores e agora mais recentemente também de conteúdos de televisão de todos os países e território de expressão portuguesa. É, no fundo, uma associação sem fins lucrativos, uma associação não governamental e é uma associação que tem por objeto e por missão promover reflexão, debate, ações de formação e de cooperação para o desenvolvimento no âmbito das suas atividades para todos os seus membros associados, que são já hoje cerca de 40 destas várias indústrias, destas várias áreas do setor das comunicações, de todo o espaço e de toda a geografia lusófona. É uma associação que abarca meios distintos de uma forma um tanto ou quanto abrangente. Falava nos Correios, também nas empresas de produção de conteúdos. É verdade que os Correios, ao longo das últimas décadas, viram-se obrigados, de certa forma, a reinventarem-se, mas há uma política comum que pode ajudar a nortear organizações tão distintas como os Correios ou como, por exemplo, uma empresa responsável pela gestão de conteúdos triple play? São todas áreas convergentes dentro do mesmo setor, que é o grande setor das comunicações. Já em 1990, quando se constituiu esta associação, teve-se essa visão, esse caráter visionário, no sentido de estarmos a falar de diferentes áreas, mas todas do mesmo setor das comunicações. E todas elas têm partes de atividades que são muito complementares entre si, que se complementam. E não podia ser mais atual à luz dos dias de hoje, em que o tema da ordem do setor é a convergência, é a mobilidade e, portanto, são atividades muito convergentes. Hoje vivemos a era do digital, a era do consumidor, onde realmente todos os operadores e as organizações que desenvolvem a sua atividade no setor das comunicações prestam atividades muito convergentes e complementares entre si, até por exigência dos próprios consumidores. O cliente de hoje, o cliente digital, quer ofertas convergentes, quer vários serviços, todos eles complementares e que passam por todas as áreas que são desenvolvidas pelas organizações nossas associadas. Os desafios que viram surgir a associação há 23 anos eram com certeza diferentes daqueles que eram agora. Há 23 anos contavam-se pelos dedos de uma mão aqueles que conheciam, por exemplo, a internet. Hoje a internet é algo que assumimos quase de forma generalizada, quase como o ar que respiramos, por assim dizer. Isto para lhe perguntar, tendo em conta a evolução do próprio setor, a evolução dos próprios conceitos de evolução da comunicação, que desafios se colocam à AICEP, que desafios se colocam aos membros da AICEP e, de uma forma geral, ao setor das telecomunicações? Historicamente, na década de 90, de 1990, quando foi constituída a associação, vivíamos uma era em que, em grande parte dos países, nomeadamente lusófonos, a empresa que prestava serviços de correios e de telecomunicações era a mesma. Só mais tarde é que, em muitas geografias, como foi o caso, por exemplo, em Portugal, em 1992, é que a empresa foi separada e separadas as atividades dos correios por um lado e a atividade das telecomunicações por outro. Portanto, isto para lhe dizer que, naquela altura, as atividades eram tão complementares que eram prestadas muitas vezes pela mesma companhia.
Mas hoje, de facto, os tempos são diferentes. O setor tem estado a assistir a uma evolução extraordinária, a uma dinâmica vertiginosa, e os desafios são diferentes daqueles que eram há 25 anos atrás, mas também as oportunidades são imensas. E hoje as organizações postais, de telecomunicações e também de conteúdos, nomeadamente de televisão, prestam serviços muito convergentes entre si. E os desafios são os desafios do digital. Hoje o cliente quer mobilidade, quer convergência, quer internet, quer banda larga, quer todo um conjunto de serviços com determinadas características que, de facto, eram impensáveis há meia dúzia de anos atrás. E é esse o grande desafio, mas também a grande oportunidade para os operadores. É, de facto, constituírem pacotes e ofertas de serviços que vão ao encontro dessas necessidades deste cliente, que é o cliente digital, e que é quem realmente dita hoje um pouco as regras do mercado. É um cliente muito exigente, nunca houve um perfil tão exigente no consumidor de produtos e serviços de comunicações e, portanto, também o mercado, ao evoluir da forma tão dinâmica e tão rápida como está a acontecer, muito assente na evolução das tecnologias de informação, faz com que os próprios operadores tenham que acompanhar essa evolução do mercado no sentido de se adaptar, de redefinir as suas estratégias, no sentido de criar um conjunto de ofertas e de serviços que vão ao encontro dessas necessidades, que também são novas, estas as necessidades deste cliente. Em termos de dinâmica empresarial, referia o primeiro, a desfragmentação do setor das comunicações, com o aparecimento, por exemplo, em Portugal, da separação entre os CTT e a Portugal Telecom a determinada altura, depois o aparecimento das operadoras privadas, tanto de linha fixa como de telecomunicações móveis. Agora assistimos, de certa forma, a um princípio contrário, muito à custa da própria ideia da convergência de serviços num único serviço, no Triple Play. Em termos de dinâmica empresarial, vamos voltar a assistir a quase monopólios nesse sentido ou não? Eu não creio. Eu penso que os mercados estão muito maduros e estão muito competitivos em virtude de processos de liberalização que, mais ou menos em todo o lado no mundo, foram acontecendo. E, portanto, provocando o funcionamento de uma leal e sem concorrência entre todos. Naturalmente que isto também traz desafios e que, com quadros regulatórios equilibrados e justos e estáveis, permitem endereçar muitos desses desafios. Agora, de facto, tem-se acontecido ao nível do setor das comunicações a nível mundial e em determinado tipo de países, há alguns fenómenos contrários àquilo que aconteceu na década de 90 e tem havido realmente espaço para alguns fenómenos de concentração e de consolidação no setor. Isso aconteceu em alguns países, nomeadamente em Portugal, o exemplo que referiu, e mais recentemente também com a Vivo e com a Oi, e também tem acontecido mais ou menos em algumas das geografias lusófonas, mais recentemente com a aquisição por parte da Ótimos da Zone e a criação da NOS, hoje conhecida por nós, e, portanto, tem, de facto, esta evolução do mercado ditada a necessidade de alguns dos operadores acharem por bem redefinirem as suas estratégias no sentido de uma maior consolidação para ganharem, em termos de eficiência e de escala, os desafios da concorrência. Mas isso não é um fenómeno que esteja a acontecer por todo lado. E essa convergência ou essa concentração ou essa consolidação também pode não passar necessariamente por fusão entre operadores e empresas. Também se pode fazer, e tem acontecido, e há exemplos disso, também no espaço lusófono, de parcerias estratégicas em que realmente são várias as empresas com um desígnio, um objetivo estratégico comum e que em paralelo e em conjunto desenvolvem uma determinada atividade e exploram um determinado nicho de negócio no sentido de oferecer aos clientes e aos consumidores desses mercados ofertas decorrentes dessas parcerias. Nesse sentido, o espaço lusófono é um espaço cada vez mais apetecível. Víamos a determinada altura um certo enamoramento por parte das empresas portuguesas pelo mercado brasileiro.
Vemos também o mesmo suceder agora entre Angola e o Brasil. O espaço lusófono, com este potencial de 200 e muitos milhões de falantes, é um espaço que atrai as empresas do setor, ou nem por isso? Sim, e que tem um grande ativo estratégico, que é terem a mesma língua, a língua portuguesa, e que tem um poder económico hoje inegável. As economias de vários dos mercados lusófonos estão francamente saudáveis, a crescer, e naturalmente um dos grandes fatores de crescimento das economias dos países é o próprio setor das comunicações. O setor das comunicações é um dos grandes motores de desenvolvimento das economias dos vários países. E, portanto, têm sido claramente registados crescimentos assinaláveis dessas economias, também decorrentes de um grande crescimento e de uma grande vitalidade do mercado das comunicações desses países. E, portanto, eu diria que sim, que é um mercado muito apetecível, é um mercado, sobretudo, que com muitos jovens. A juventude, de facto, é o grande cliente digital de hoje e, portanto, também traz uma grande oportunidade dos operadores de se orientarem no desenvolvimento da sua atividade para este cliente muito particular, com necessidades muito particulares e também muito exigentes. E que voltamos à questão do digital. Hoje, a juventude dos diferentes países, e a lusofonia não é diferente, trabalha muito no digital e só quer o digital, consome o digital, seja pela via dos conteúdos, seja pela via dos dados, não pode passar já sem internet, não pode passar sem a banda larga. O Wi-Fi hoje faz quase como parte da pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas, e, portanto, eu diria que sim, que é um mercado muito apetecível e acredito que diversas organizações e empresas de diferentes geografias olham com particular cuidado e atenção e interesse para o mercado da lusofonia. Macau e Timor-Leste incluídos, ou o facto de estarem quase na outra face da medalha, no outro lado do mundo, dificulta o interesse. Quando falamos desse interesse que existe por parte, por exemplo, das operadoras portuguesas, ou que existia por parte das operadoras portuguesas no mercado brasileiro, o fator fundamental é o facto de falarmos de uma economia que, em termos demográficos, é uma economia de grande escala, ou uma pequena economia como Macau e Timor-Leste têm também interesse para os operadores portugueses? Timor-Leste e Macau são economias que fazem parte da grande economia lusófona. Não sei se já pensou que, se nós uníssemos e pensássemos nos 9 países e território de língua oficial portuguesa como uma só economia, ela seria provavelmente a 6ª economia do mundo, a representar cerca de 4,6% do PIB mundial. Portanto, num mundo global desta natureza e com estas características, e com uma economia lusófona com este poder no âmbito da grande economia mundial, e em que fazem parte também Macau e Timor-Leste, ainda que em diferente escala face às economias dos outros países de expressão portuguesa, eu diria que sim, que também são mercados muito interessantes, para os quais as empresas devem olhar com interesse, no sentido de identificar necessidades e oportunidades para poder investir e poder fazer crescer esses setores nesses países. E, portanto, eu diria que sim, que Macau e Timor-Leste são também mercados interessantes. Naturalmente que, no âmbito da lusofonia, existem diferentes estádios de desenvolvimento, não são todos iguais, mas isso é também o que, no âmbito, por exemplo, da nossa Associação Internacional das Comunicações da Expressão Portuguesa, a AICEP, nós também aproveitamos muito para da troca de experiências que permanentemente cultivamos, da troca de informação, da partilha de informação, da execução em conjunto de espaços de encontro, de reflexão e de projetos de cooperação para o desenvolvimento, nós precisamente pretendemos com isso agregar valor às atividades das nossas organizações associadas, no sentido de que todos aprendamos com as experiências
uns dos outros, quer daqueles que estão em estádios de desenvolvimento mais avançados, quer dos outros que estão em estádios de desenvolvimento menos avançados. E, portanto, eu diria que no final do dia nós saímos todos muito satisfeitos porque todos aprendemos uns com os outros, agregamos valor, acrescentamos competências aos nossos colaboradores, das empresas associadas, e dessa forma estamos muito mais bem apetrachados para fazer face aos desafios deste mercado muito exigente e muito dinâmico que é o mercado das comunicações. É presidente da ICEP, mas também diretora dos Assuntos Internacionais e Cooperação dos CTT, um meio que para o qual nos habituámos a olhar fundamentalmente como um meio analógico. Ainda assim, os CTT souberam se reinventar, ou sentiram a necessidade de se reinventar face à progressão dos meios digitais. Quando falamos hoje em dia de correios, não falamos necessariamente de cartas e dos carteiros que andam de porta em porta a bater à porta e a distribuir correspondência. Sim, sendo a AICEP, a Associação Internacional das Comunicações da Expressão Portuguesa, uma associação de empresas, é, aliás, a primeira e única associação empresarial internacional do setor das comunicações, que agrega, conforme disse há pouco, correios, telecomunicações, reguladores dessas atividades e agora também mais recentemente, desde 2013, na sequência da aprovação da estratégia em Maputo, de trazer para o seio da nossa atividade também os conteúdos de televisão. É, portanto, uma associação empresarial e os CTT Correios de Portugal são quem presentemente têm a presidência desta associação. E eu, sendo de facto o diretor internacional do CTT Correios de Portugal, represento a empresa na presidência da AICEP. E o CTT Correios de Portugal, tal como de resto os operadores de correio de praticamente todo o mundo, e em particular na Europa, estão muito atentos àquilo que se passa no digital e nesta evolução e nesta alteração de paradigma que está a acontecer no setor. Diz com razão que realmente cada vez se escreve menos, é verdade. Cada vez se escreve menos, as cartas em todo o mundo e em particularmente na Europa estão a decrescer. E essa perca de volumes e perca de receita que os operadores postais estão a sofrer com a queda do tráfego da carta e do correio físico está a ser compensada com a prestação de outro tipo de serviços que esses mesmos operadores de correios estão a proporcionar aos seus clientes e que são muito eles posicionados na era do digital. Neste momento, decorrente precisamente deste grande tema da convergência e da necessidade de convergência e de serviços convergentes que são exigidos pelos clientes, naturalmente que, por exemplo, um dos nichos de negócio que os operadores de correios da Europa e praticamente todo o mundo estão a ver crescer é o das encomendas decorrente do e-commerce, da compra e venda de produtos online. Precisamente porque este cliente depois quer receber tudo aquilo que compra online, nos sites de todo o mundo, nas suas casas. E quem lhe leva esses produtos e esses pequenos pacotes e essas encomendas às suas casas são os operadores postais. E, portanto, está aqui uma grande oportunidade que os operadores postais de todo o mundo, e o GTT, sem dúvida, também, estão a aproveitar com grande sucesso e, a partir daí, fazer também crescer esse negócio em benefício das populações que assim o exigem. Não se cinge única e exclusivamente à questão do e-commerce, reinventaram-se também de certa forma a nível financeiro. É uma faceta antiga também que os correios de certa forma nutriam, mas que acaba por sair ou não reforçada com a era da digitalização. Quando olhamos para os correios, associamos, na maior parte dos casos e na maior parte dos países, os correios a um certo rigor, a uma certa fiabilidade. Isto é também um manancial de algum interesse e que pode ser capitalizado por parte dos operadores postais. Sem dúvida, tradicionalmente, por praticamente todo o mundo, os correios são serviços que inspiram grande confiança às populações. E isso é um ativo estratégico decorrente das suas marcas e da sua marca que não podem deixar de aproveitar. E isso também permite, realmente com grande tranquilidade e com grande confiança, os operadores de correios de todo o mundo poderem oferecer serviços
que não são necessariamente serviços de correio, mas também que são serviços que se encontram estrategicamente reposicionados na sua oferta aos seus clientes, na área do digital, com soluções digitais, na área do comércio eletrónico, na área das caixas postais seguras e eletrónicas e também ao nível dos serviços financeiros. Nós, na nossa Associação Internacional, praticamente todos os operadores de correios que são nossos associados prestam este tipo de serviços hoje em dia, na área do digital e serviços financeiros. E isso também muito alavancado pela confiança que os seus respectivos clientes nos seus respectivos mercados têm nos correios dos seus países e que, portanto, é mais fácil, nessa relação de confiança, a penetração desse tipo de serviços junto das populações e dos clientes. Mencionava há pouco as diferentes fases de desenvolvimento dos setores das telecomunicações nos Estados-membros ou nos países cobertos pela AICEP, de certa forma. Isto para lhe perguntar, em Portugal, a última tendência, ou a tendência que de certa forma tem encantado os portugueses ao longo destes últimos anos, é o serviço Triple Play que há pouco falávamos aqui, a convergência num único serviço dos serviços de cabo, de televisão, telecomunicações, de telemóvel. Isto para lhe perguntar, há tendências de futuro? O que é que poderemos esperar do ponto de vista da dinâmica das telecomunicações nos próximos anos? Ou com o Triple Play atingimos uma espécie de clímax? Já se fala no Quadruple Play e, portanto, já evoluímos para o Quadruple Play, em que realmente aqui a convergência também dos mídias e dos conteúdos é inquestionável e incontornável. E, portanto, eu diria que a extraordinária evolução do nosso setor, em que leva a que os clientes queiram e pretendam ter serviços convergentes de elevada qualidade aos preços mais acessíveis possíveis, é incontornável e tem que continuar essa tendência, é uma tendência que eles exigem. E, portanto, isto está aqui um grande desafio dos operadores de continuarem a prestar esses serviços convergentes de uma forma muito móvel. A mobilidade também é fundamental. Os clientes hoje querem ter os seus serviços em qualquer lugar, quando querem. Não querem por exemplo, em termos de conteúdo e de mídia, não querem ver o que não querem ver aquilo apenas que querem ver e quando querem, e nos gadgets e nos equipamentos que querem. E, portanto, isto traz também enormes desafios aos operadores no sentido de criar permanentemente ofertas que vão ao encontro das necessidades destes clientes, sempre da forma mais atualizada possível. Mas é também, obviamente, uma grande oportunidade de reinventar o próprio negócio e o extraordinário deste setor é que esta dinâmica imparável das comunicações em todo o mundo e, portanto, também nos mercados lusófonos, faz com que as economias cresçam, se crie emprego, se gere valor e, portanto, também aqui o setor das comunicações constitui um instrumento extraordinário de fator de desenvolvimento dos países e da própria coesão económica e social desses mesmos países. De que forma é que estes conceitos de Triple Play e de Quadruple Play implicam uma espécie de reinvenção das televisões, dos canais de televisões como produtores de conteúdos? O setor dos conteúdos de televisão está também ele a sofrer uma transformação extraordinária e assenta em novos paradigmas. Os conteúdos de televisão hoje são vistos de forma diferente, são produzidos de forma diferente e isto é uma realidade que também constitui uma grande oportunidade para os operadores de televisão em desenvolver competências e em criarem ofertas que vão ao encontro das necessidades dos clientes. Hoje, conforme há pouco eu disse, eu não sou daqueles que pensa que a televisão, aquela caixa que tradicional e classicamente nós temos nas salas e nos quartos das nossas casas vai acabar. Não. As pessoas vão continuar a querer ver em casa. Mas a ideia de uma televisão associada a uma grelha estática de programação poderá estar ameaçada ou não? Eu creio que não. As pessoas vão continuar a querer ver isso. Agora, querem ver também os seus conteúdos noutros equipamentos, noutros locais.
E, portanto, é perfeitamente hoje normal em que uma pessoa esteja a ver um programa de televisão no seu telefone ou no seu tablet e chega a casa e também continua a ver o seu programa de televisão no seu computador ou no seu portátil ou no seu aparelho tradicional de televisão. O que as pessoas querem, e realmente os estudos demonstram, é ver apenas quando querem, aquilo que querem. Isto também, naturalmente, traz desafios muito grandes ao mercado publicitário, porque as pessoas muitas vezes hoje já gravam os programas e chegam a casa e querem ver apenas os programas que gravaram e saltam os anúncios e a publicidade. Isto também traz algumas implicações e alguns desafios para esse mesmo mercado. Mas é uma realidade incontornável. O setor dos conteúdos de televisão está assente num novo paradigma e os operadores de televisão em praticamente todo o mundo e também nos mercados da lusofonia, e falou em Portugal também, estão a saber criar realmente as soluções que vão ao encontro dessas necessidades, com soluções de conteúdos digitais produzidos por si, transmitidos por si. A RTP, por exemplo, criou esse serviço que é o 5i, que é claramente inovador no âmbito daquilo que estamos agora aqui a referir, e com grande sucesso. E, portanto, o caminho é este, não vai voltar para trás, e é mais uma decorrência da convergência que nós estamos a viver no âmbito do setor das comunicações, mais ou menos por todo o mundo, e ao qual o mercado lusófono não é imune. A par destes princípios de convergência, tem aumentado também o acesso ilícito a conteúdos, a parte negra da internet, chamemos-lhe assim, porque permite o acesso a conteúdos pirateados. Esta questão tem crescido, tem sido exponenciada ao longo dos últimos anos. Não se refere apenas agora, ou apenas como se referia se calhar há uma década, conteúdos musicais. Hoje em dia é frequente encontrar conteúdos audiovisuais de todo o tipo na internet. De que forma é que isto pode ser uma pedra no sapato das operadoras? Esse tema também foi amplamente refletido e debatido nestes últimos 2 dias aqui em Macau, no âmbito do nosso encontro de altos dirigentes, subordinado ao tema O Futuro em Rede, as oportunidades e os desafios, e que, um pequeno parênteses, me permite para referir que é um evento que teve o grande apoio dos nossos membros associados de Macau, os Correios de Macau, o regulador, a Direção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações de Macau e, sobretudo, a CTM, a Companhia de Telecomunicações de Macau, que, sobretudo, esta última, que nos deu um grande apoio no sentido de organizar e de ser possível trazer até Macau todas estas pessoas, todas estas empresas. Cerca de 40 pessoas estiveram aqui dos diferentes países lusófonos a debater este tema. E esse da segurança, da privacidade, é de facto um tema que nós estamos permanentemente a debater, porque além da convergência e da mobilidade, um outro conceito que está muito em cima da mesa neste momento e ao qual nós não podemos fugir é a questão da cloud. A nossa vida hoje está na cloud. Nós temos toda a nossa vida hoje numa nuvem, algures por aí, onde temos todos os nossos dados, todos os nossos documentos, toda a nossa vida, toda a nossa agenda. E isto levanta questões de segurança, de privacidade e de acautelar que estes serviços sejam prestados da forma mais segura possível. Isto por um lado. Por outro, a questão a que se refere, em termos de pirataria, tem a ver com uma outra realidade nova que o mundo digital e esta era digital que estamos a viver nos trouxe, e que são os chamados OTTs, os over the top, ou seja, empresas que se limitam a utilizar a infraestrutura de outros operadores por si construídas e na qual investiram, para poderem utilizar e prestar os seus serviços. Agora, a questão a que refere, e portanto isto também traz desafios regulatórios muito importantes e ainda não há respostas totais de como resolver. Mas a questão da pirataria de conteúdos é também uma evidência. Na internet passa todos os dias em links em que as pessoas podem aceder a conteúdos de forma ilícita. Mas isso já acontece há muito tempo. O que há é criar alternativas, e os operadores têm feito, os operadores de conteúdos de televisão, lesados por esse tipo de práticas, têm debatido muito e refletido muito sobre isso e têm feito inclusive propostas aos respectivos reguladores no sentido de criar aqui soluções mais eficientes e mais céleres de combater essa pirataria que realmente está a prejudicar o normal funcionamento do mercado.
Colocava-lhe uma última questão. Para além da pirataria, que outros desafios, diria, são prementes no âmbito do setor das telecomunicações? Que outros desafios é que os operadores de telecomunicações do espaço lusófono têm pela frente? O grande desafio é nunca deixarem de estar atentos à evolução do mercado das comunicações, que não para, está em permanente evolução, numa vertiginosa, eu diria, evolução. E, portanto, o grande desafio é permanentemente de acompanhar e estar a monitorizar aquilo que são as tendências do setor e aquilo que são as necessidades que estão sempre a evoluir do consumidor digital. E por forma a que possam estar sempre em tempo de poder criar as condições em termos de oferta de serviços e de produtos que vão ao encontro dessas necessidades, criando valor e ajudando as economias dos respectivos países. Agradeço uma vez mais, Dr. João Cabos Santana, o facto de ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo TDM. Enquanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa na próxima terça-feira, como habitualmente, com um novo tema e um novo convidado.